E deu para ver apenas o primeiro tempo por motivos de Sport Center, né? Foi antes da gente entrar no ar. O que eu vi foi um Flamengo buscando bastante movimentação, né? Foi um Flamengo que tomou conta do seu campo ofensivo, a postura era exatamente a esperada, exatamente a postura que se imagina de um Flamengo e Bangu, e era um Flamengo tentando, através da sua movimentação ofensiva, encontrar bons passes para furar um bloqueio defensivo e criar suas chances de gol. Gostei bastante do que eu vi do jogo, da movimentação do Diego, não só porque ele assiste, ele cruza para o Bruno Henrique como um centroavante cabecear para fazer o primeiro gol do jogo, mas porque dentro dessa dinâmica de meio campo, o Diego era quem mais carimbava o jogo, se aproximava dos homens mais da linha defensiva para pegar essa bola e a conduzia, tentando achar o passe para o Everton Ribeiro, tentando achar o passe para o próprio Gerson, que se movimentava um pouco mais próximo da grande área, da meia-lua, e evidentemente tentando achar os homens de frente. O próprio Gabriel se movimentou bastante para muitas vezes o Bruno Henrique fechar como centroavante. Em um desses cruzamentos do próprio Gabriel pela direita, o Bruno cabeceou para fora. Num outro cruzamento que veio do Diego, da direita também, o Bruno Henrique, de 9, fez o primeiro gol do Flamengo. A gente já vê aí o gol do Bruno Henrique, como ele sobe, né? Ele é um velocista, Bruno Henrique no 1 contra 1 é quase imparável, mas a impulsão que esse cara tem é um negócio impressionante. Ele pulou demais para fazer o primeiro gol do jogo. Já nos Gustavo acréscimos. Zupac, a impressão que dá é que ele até se encosta no jogador do Bangu, porque ele sobe tanto, e aí o ângulo que a gente está vendo dá a impressão, não é possível que ele tenha tido esse impulso, né? Ele tenha chegado tão alto, mas sim, esse é o Bruno Henrique que abriu o placar ali no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos do primeiro tempo, no último lance, o Flamengo que pressionou demais no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir mesmo no último lance do primeiro tempo, com o Bruno Henrique, depois a Arrascaeta e também o Gabi, fechando o placar. Golaço do Gabigol, terceiro gol do Flamengo, 3-0 em cima do Bangu. A gente já vai conversar com o Pedro Henrique Torre e ele vai trazer mais informações deste Flamengo, agora um Flamengo titular, Pedro Henrique Torre. O Flamengo titular fez a sua estreia. Rogério Ceni também, 3-0, tá de bom tamanho. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique completou. Tudo bem, Marcela? Tudo bem? Oi, Marcela? Não estou ouvindo o Pedro Henrique Torre. Agora sim, Pedro Henrique Torre, aqui no Sport Center. Seja bem-vindo. Agora sim, tudo bem? Boa noite aí para você, Edu, também Zupac. Prazer participar aqui mais uma vez. Olha, a gente pode dizer que a temporada 2021 do Flamengo começou como as outras duas anteriores foram, né? Aquele trio da frente ali, que sempre foi o trio artilheiro, o trio mortal do Flamengo, infernizando mesmo os adversários. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O Flamengo teve uma atuação muito boa. A gente desconta, claro, o adversário, um adversário fraco ainda, claro, o Bangu. Tentou mostrar alguma questão defensiva ali, tentar barrar um pouco o Flamengo, às vezes com uma linha de 6, mas o Flamengo mostrou muita imposição durante a partida, um bom preparo físico, acho que isso matava demais o time na última temporada, parece que os 15 dias ali foram de fato aproveitados, descanso de 15 dias, mais trabalho de 15 dias, o time voltou muito bem, a Arrascaeta fazendo recuperação de bola ainda no campo defensivo, perto da própria área, e aí avançando mais à frente, então o Flamengo mostrou muitas alternativas, e algumas coisas ali com uns pitaquinhos ainda do que acontecia na época do Jorge Jesus. Pô, lá vem você falar de novo de Jorge Jesus, mas a gente vai sempre lembrar desse time de 2019, enquanto os jogadores foram praticamente os mesmos, né? Então o Gabigol caindo muito pelo lado direito ali, o Gerson também, e se entendendo muito bem com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique perdeu uma oportunidade de cabeça, mas como o Zupac falou aí agora, é impressionante a impulsão que ele tem, quão alto ele consegue subir, e aí parece que o Dadá Maravilha vai ter que mudar mesmo aquela frase dele, que só 3 coisas param no ar, né? Dadá, Beija-Flor e Helicóptero, vai ter que acrescentar aí o Bruno Henrique. Impressionante a impulsão dele. O Flamengo volta logo agora, depois do jogo lá em Volta Redonda, volta para o Rio de Janeiro. Amanhã à tarde dá sequência no campeonato, na competição, na temporada, e aí treina no Ninho do Urubu, técnico Rogério Ceni. Parece que pode ser que ele conquiste um pouco mais os rubro-negros depois dessa atuação de hoje. É claro que a gente fala do Bangu, ainda tem o Palmeiras no próximo dia 11, Supercopa do Brasil, aí que vai valer. Mas pela arquibancada virtual, as redes sociais que a gente pode acompanhar nesse momento, parece que teve muita gente felizinha
com o que aconteceu hoje lá em Volta Redonda, o Flamengo de volta ao outro patamar. É o prenúncio de mais uma grande temporada. O Flamengo quer o tricampeonato consecutivo do Brasil. Vamos dar uma olhada em mais lances. A gente viu os belos gols do Flamengo, né? O do Arrascaeta foi uma beleza também, o segundo. Vamos dar uma olhada em mais lances da partida em Volta Redonda. Põe na tela para a gente acompanhar no Sport Center. A gente vai conversando, né, Gustavo Zupac, deste Flamengo que voltou com o time titular. Na primeira chance do jogo, Marcelo Matos assustou o Diego Alves em cobrança. Marcelo Matos, aquele, hein? Eu comentava até que em enquetes é aquele que era do Corinthians, né? Isso, ele mesmo. E aí uma jogada, o Flamengo tentou muitas vezes essa bola alta para superar aí a defesa do Bangu, né? A gente viu ali Diego tentando achar o Everton Ribeiro, aí o Gabigol cruza de 3 dedos pro Bruno Henrique, essa foi para fora. Até que no final do primeiro tempo sairia o gol. E a construção do Flamengo, Edu, geralmente pela direita. Faz parte, vai lá. E a construção geralmente pela direita. E muitas vezes o Diego cruzando. Ou o Diego, ou o Everton Ribeiro, ou o Gerson, ou o Gabriel, né? E aí o cruzamento é certeiro pro Bruno Henrique subir de cabeça. O Gabriel estava na área nesse lance e ele fez o primeiro gol do jogo. Eu vou esperar os lances rodarem um pouco mais. Me chamou muito a atenção o terceiro gol do Flamengo. Tem um detalhe bem legal para a gente falar quando chegar a vez do gol do Gabriel, Edu. Boa, vamos pro segundo tempo, cobrança de escanteio. Aí, por cima do gol é o Gustavo Henrique, né? O zagueirão que tá ali. Não era uma jogada, não é de escanteio, não. Aí, o Arrascaeta trabalha com o Isla. Everton Ribeiro cabeceia pra fora. Aí, o gol do Arrasca, ó. Como ele tira do zagueiro do Bangu, com categoria extrema, né? Bate rasteiro no canto, sem chance de defesa. 2-0 para dar aquela tranquilidade para a nação rubro-negra. Aí escanteio na área do Bangu, Gustavo Henrique já é alto, sobe no segundo andar, na trave. Olá, Edu. Quase o terceiro do Fla, que viria aos 39 minutos. Fala, Zupac. O passe do William Arão é o segredo desse lance. Uma das grandes vantagens de você ter o William Arão na sua linha defensiva é a construção partir de lá de trás. E o William Arão, praticamente da linha do meio-campo, um pouco à frente, dá o passe chamado quebra-linha, um passe que rompe as linhas de marcação do Bangu e acha ali o Vitinho, me parece, né, que entrou no segundo tempo, se posicionando entre as linhas. O Vitinho serve o Gabriel e o Gabriel bate no ângulo. Agora, essa virtude, essa qualidade do William Arão, e o Rodrigo Caio também tem, os dois jogadores volantes de origem, para esse tipo de jogo em especial, onde o adversário vai ser empurrado pelo Flamengo, isso é determinante. Então, quanto mais jogadores nessa linha de construção você tiver com essa capacidade de passe, maior a chance de lances assim acontecerem. O zagueiro dá um passe que rompe as linhas, acha alguém entre as linhas de marcação, um meia ou um atacante que por ali flutue, e aí, no caso, o Gabriel recebeu do Vitinho e marcou um belo gol. Coletivamente, em termos de ideias, em termos do que pensa o treinador, o terceiro gol do Flamengo é o que mais encaixa com aquilo que o Rogério Ceni pretende. Ô Zupac, é um momento então que o torcedor rubro-negro olha para esse time. A gente estava vendo o Pedro Henrique Torre falando que a torcida virtual está animada com o Rogério Ceni, mas é de se animar mesmo que o adversário seja o Bangu? Isso não dá para ser totalmente isolado, né? O Bangu acho que começou a rodada em 11º lugar no campeonato. E isso, Marcela, essa pergunta que você me fez, essa pauta, ela foi muito viva no ano passado, na última temporada. Então, o Flamengo estava tentando se encontrar durante o Campeonato Brasileiro. Aí fazia um jogo ruim ou uma sequência ruim, vinha aquele balde de desânimo. Aí o Flamengo fazia um grande jogo, uma goleada, como goleou, se eu não me engano, o Fortaleza, enfim, fez grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Depois das goleadas, o assunto era: despertou o Flamengo? Voltou o Flamengo de 2019? A gente podia achar que sim. Aí passava 2, 3 jogos, o time voltava a oscilar e a gente voltava a discutir as oscilações. Então, é claro que uma atuação como essa
pega aquele flamenguista mais esperançoso, aquele rubro-negro mais esperançoso em ver o time de volta e desperta essa tensão. Mas é o primeiro jogo de uma pré-temporada, repito, Carioca é pré-temporada para esses caras. O Bangu é um time bastante inferior ao time reserva do Flamengo, que dirá do time titular. Então eu vou com calma. Claro que o ideal é que seja sempre assim, mas por enquanto a análise tem que ser apenas sobre o jogo de hoje. Pois é, Pedro Henrique Torre acompanhou com atenção o jogo em Volta Redonda. Ô Pedro, o Bangu realmente muito recuado, né? O Flamengo procurando saídas, o Diego sendo muito importante para isso. E muitos elogios também à dupla, aquela dupla, Gabi e Bruno Henrique, o entendimento entre eles. Primeiro jogo só da temporada, mas já tendo aquela dupla, aquela sintonia entre eles, né? Exatamente, Edu. É uma sintonia que já vem lá dos tempos de Santos, né? Eles chegaram a jogar juntos no Santos, agora passaram para o Flamengo, essa dupla que fez história, está na história do Flamengo, né? Uma dupla de muito sucesso. E o Gabigol caindo demais para o lado direito, a gente ressalta isso porque talvez no Campeonato Brasileiro o time, por conta do desgaste mesmo, não conseguisse ter tanta movimentação assim. Então, essa movimentação que acontecia demais naquele Flamengo do Jorge Jesus, se você lembrar a Supercopa do Brasil do ano passado, foi justamente assim, o Gabigol indo para o lado direito e jogando a bola mais na área para o Bruno Henrique fazer aquela diagonal ali, chegar e concluir. Foi mais ou menos o que aconteceu algumas vezes no jogo hoje. Bruno Henrique às vezes como 9 ali. Então, Flamengo girando alternativas aí, tentando retomar um pouco do DNA, mas assim que o Zupac falou do lance do terceiro gol, eu já sabia que ele ia falar do Ilharão, o estilo ainda meio Van Dijk ali, né, com aquele coque. Então esse passe vertical mesmo ali, o Ilharão funcionando muito, muito bem. Então parece que o Rogério Ceni agora vai insistir nessa questão mesmo dos zagueiros que sabem jogar com o Rodrigo Caio. E aí a gente observa um detalhe muito interessante que aconteceu logo no segundo tempo, que aí você já pode observar algumas coisas que o Rogério Ceni já apresenta. Assim que ele foi fazer as primeiras substituições, ele tirou o Gustavo Henrique, pôs em campo o Bruno Viana, não Léo Pereira, que estava no banco de reservas, tirou o Diego e botou o João Gomes. Então já dá para saber mais ou menos ali os jogadores que vão ser os substitutos imediatos ali do Rogério Ceni. Parece caminhar nesse sentido. Sempre bom lembrar também que o Pedro estava lesionado, não constava nem no banco de reservas hoje, senão provavelmente entraria nesse jogo. Zupac, dupla de zaga então do Flamengo é Rodrigo Caio e Arão. Quando o Rodrigo Caio se machucar, porque isso acaba acontecendo bastante, o Arão fica e aí entra o Bruno Viana ou um outro zagueiro? A dupla é Rodrigo Caio e William Arão, né? Lembrando que esse ano tem a Copa América, que vai desfalcar bastante os times brasileiros. O Tite adora o Rodrigo Caio. Talvez hoje, nos 4 zagueiros ideais, com todos em condição de jogo, o Rodrigo Caio esteja presente no pensamento do técnico da seleção. Então é muito importante que o Bruno Viana seja avaliado para poder jogar, ou que o Gustavo ou que o Léo se recondicionem a ponto de merecer essa vaga, porque essa vaga vai abrir, seja por lesão, por suspensão ou por convocação. Vai ser muito difícil a repetição constante de William Arão e Rodrigo Caio. Acho bem interessante essa dupla, mas eu tenho alguma curiosidade de vê-la em jogos em que o Flamengo vai ser muito mais agredido. É claro que tem um outro lado, né? Se a ideia do Flamengo funcionar super bem, de novo, voltando aos tempos áureos de 2019, não tem time, né, contra qualquer tipo de adversário, a proposta do Flamengo é empurrá-lo para trás. Mas quando precisar de uma zaga um pouco mais posicionada, um pouco mais forte fisicamente, vai ser bem interessante ver como é que vão reagir Rodrigo Caio e o William Arão, mas eles podem e devem perfeitamente funcionar como os atacantes do Flamengo, como os zagueiros do Flamengo. Só para não perder um gancho, Pedro falou sobre a movimentação do Gabriel pela direita. Essa movimentação ela é muito interessante também para o Rogério ter mais conforto para fazer o que ele não quis fazer durante todo o Campeonato Brasileiro em que ele disputou, que é trabalhar quando precisar com Gabriel e Pedro. Quando isso for necessário, está muito claro que o Gabriel é capaz de fazer a movimentação mais para o lado,